Você está ouvindo o Entre Líderes. Aqui liderança não é romantizada, é confrontada. Este é um recorte real das salas de treinamento onde líderes encaram o que evitam enxergar no dia a dia. Você não vai ouvir o que você quer, você vai ouvir o que você precisa. Porque entre líderes, a verdade não é negociável. E eu descobri mais. Eu descobri, através deles, que existem inteligências que a gente não desenvolve porque a gente não sabe que precisa. Eu descobri com eles que existem alguns conhecimentos que são desenvolvidos através de estudo de inteligências que a gente simplesmente não desenvolve porque a gente não sabe que a gente precisa. Até aquele momento, em 2022, eu já estudava dois tipos de inteligência. A primeira inteligência foi a primeira que eu comecei a estudar e era o que eu me embasava os meus treinamentos, que é a inteligência intelectual, a inteligência cognitiva, a inteligência racional, que é a inteligência que escreve um livro, que monta uma apostila, que monta um treinamento, que ajuda a gente a tomar decisão. É a inteligência racional, aquela inteligência que a gente usa no nosso dia a dia. E quanto mais inteligente, mais entregas, mais soluções a gente consegue promover. Então, eu já conhecia aquela inteligência, me dedicava muito para poder continuar desenvolvendo essa inteligência, que até um primeiro momento para mim ela era suficiente. Eu achava que só existia ela. Até num determinado momento da minha carreira, há alguns anos atrás, há pelo menos uns 17 anos atrás, eu me deparar com um desafio ao qual a minha inteligência intelectual, cognitiva, não me ajudou em nada, que foi uma frustração muito grande que eu tive, que bagunçou as minhas emoções, e naquele momento, por não saber lidar com aquilo, eu chutei o pau da barraca geral e perdi muita coisa que eu tinha levado anos construindo. Aí, naquele momento, eu falei assim, cara, tipo, o que está acontecendo comigo? Por que eu reagi dessa forma? Por que eu estou me sentindo dessa forma? E aí eu fui apresentada pela primeira vez a um tipo de inteligência que, se eu tivesse tido naquele momento, eu não teria passado por tudo que eu passei, chamada inteligência emocional. Vocês já ouviram falar sobre essa inteligência? Sim? Todo mundo? Todo mundo? O que é inteligência emocional? Diferente da inteligência intelectual, a inteligência racional, a inteligência emocional ajuda a gente a entender do quê? E emoções de quem? As nossas. Autoconhecimento é pura inteligência emocional. Porque se você tentar se entender através de um livro, você desiste do você mesmo. Você fala, não. Não vai dar certo, esse negócio não tem como funcionar, não dá. Então, a inteligência emocional, ela ajuda a gente a compreender que o ser humano, ele tem altos e baixos. Vão ter desafios que ele vai precisar superar e esses desafios não são cognitivos, não são de inteligência, não é de capacidade, de competência. Tem a ver com ele, tem a ver com aquilo que ele está sentindo, tem a ver com aquilo que ele está percebendo dele, percebendo das pessoas. Então, a inteligência emocional, ela é uma inteligência que ajuda a gente a passar por situações geralmente indesejadas, mas que ainda assim estão no nosso controle. Não é não ter a emoção. Muito pelo contrário, a inteligência emocional vai dizer, não, você tem que aprender a reconhecer a emoção que você está sentindo. Por quê? Porque reconhecendo a emoção com consciência, você tem mais capacidade para poder controlar essa emoção. Ou pelo menos, se tiver que extravasar essa emoção, você faz da forma mais adequada possível. Porque você tem... Bom, se isso te incomodou, talvez seja exatamente o ponto que você precisava rever na sua liderança. Porque entre líderes, a responsabilidade nunca é terceirizada.